Oi, pessoal, aqui é o Tayaki. Começa mais um quadro sobremesa japonesa tradicional. E hoje a receita vai ser Midarashi Dango, são os bolinhos glutinosos espetados no palito. Eu vou deixar aqui no canto da tela mais informações sobre o Midarashi Dango. Vão ser macios, defumados e chicletudos. E uma ótima textura para você ficar beliscando e mastigando de tardezinha. Então, vamos comigo preparar? E para o Midarashi Dango, que vai ser os bolinhos de arroz glutinosos chicletudos, vamos precisar de farinha de arroz, água. E para a calda, vamos precisar de mirim, shoyu, açúcar, água. Para endurecer a nossa calda, vamos precisar de fécula de batata e água. Numa vasilha com farinha de arroz, adicione toda a água e vamos começar a misturar com a espátula primeiro. Deixe dissolvendo bem devagar e tente jogar as bordas para o meio para não ficar metade crua e metade sobrando pó. Assim que dissolver apenas a água pelo menos, vamos começar a deixar a espátula de lado e começar a sovar com as mãos. Essa massa costuma ser bem esfarelenta, quanto mais água coloca, mais ela pede. Primeiro vamos sovar ela com essa quantidade de água até dar a liga, ficar homogênea e desprender do fundo da vasilha. E se a massa começar a ficar muito ressecada, não der a liga e começar a esfarelar demais, vamos poder adicionar um pouquinho de água com uma colher bem pequena e até a gente começar a dar a liga na massa, formar uma bolota e desprender do fundo da vasilha. Assim que a massa desprender do fundo da vasilha, vamos fazer o teste da bolota de boliche. Se ela girar, não esfarelar e não rachar, ela está pronta para pesar ou separar em partes semelhantes. Hoje eu estou utilizando minha balança. Se você não tiver uma balança, utilize uma colher para formar as bolinhas semelhantes. Hoje eu estou separando de 13 a 14 gramas cada para não ficar muito grande, duro e cru ou muito pequeno, escorrendo e molengo. A receita de hoje é bem simples e fácil. Apenas 2 ingredientes dá para fazer o dango, utilizando farinha de arroz e água apenas e depois levar para o cozimento. Assim que a gente terminar de pesar ou separar em partes semelhantes, vamos enrolar bem para ele ficar lisinho e levar para o cozimento por alguns minutos. E hoje vamos precisar de uma vasilha ou uma frigideira bem funda, com bastante água, porque vamos fazer um cozimento um pouco longo. Como ele é feito de farinha de arroz, ele corre risco de ficar mole por fora e cru por dentro, então ele vai precisar cozinhar bem. Eu estou utilizando o papel manteiga para forrar, porque ele costuma grudar na mesa, ressecar e esfarelar. Então eu vou fazer as bolinhas rapidamente e logo levar para cozinhar. Existem outras formas e ingredientes de fazer o dango, utilizando tapioca, polvilho, moti desidratado. E aqui é bem comum utilizar as misturas prontas também, mas também existe o shiratamako, que é o moti desidratado granulado. E essa com farinha de arroz eu achei bem simples, prático e fácil de encontrar o ingrediente para fazer em casa. Feitas as bolinhas, vamos mergulhar na frigideira ou panela com água fervendo. Numa frigideira ou panela funda, cozinhe os bolinhos na água fervendo 180 graus. E assim que começarem a ficar molinhos, vão flutuar e ficar mais leves e boiar na água. Boiou na água, leve para escoar em água corrente ou mergulhe direto no gelo com água gelada. Num recipiente ou uma vasilha, vamos colocar o gelo e preencher com água gelada. E essa vasilha com gelo vai ser para os dangos. Assim que eles ficarem prontos, eles vão precisar sofrer um choque térmico para voltarem a ficar mais firmes, lisinhos e sair daquela crosta melada que ela fica depois que cozinha. Assim que eles terminarem de cozinhar, eles vão ficar se mexendo e flutuando e não ficando mais no fundo. Então vamos levar para a vasilha com gelo para dar o choque térmico. Se você não tiver como fazer o gelo na hora, pode colocar debaixo da água corrente e depois colocar água gelada por cima. Depois de passar todos os bolinhos dangos para a vasilha do gelo, deixe pelo menos 30 segundos afogados para poder ficar mais lisos, firmes e parar de ficar escorregando na hora da gente for espetar no palito. E vamos levar em seguida já para escoar e colocar num refratário ou um recipiente para separar a água. Chegou a hora de separar os palitos, vamos começar a espetar os bolinhos. Vamos começar a espetar o primeiro colocando o bolinho no meio, tomando bastante cuidado para não espetar o dedo junto e se machucar. Pode puxar até o final, deixando um espaço para poder segurar. E vamos começar com o segundo fazendo o mesmo.
colocando ao meio e puxando para baixo devagar. Tome cuidado que o meio ele está bem mais duro, porque ele passou pelo gelo, ele ficou mais firme e duro. E o terceiro para finalizar. Pronto, ficou certinho os bolinhos espetados no palito. E o mesmo com outros palitos, vamos fincar ao meio, ele está bem mais firme. Quanto mais vocês deixam no gelo, mais ele vai endurecendo. Então vamos começar a fazer o palito assim que saiu do gelo. E cada dia que passa ele vai endurecendo. Se você deixar por o dia seguinte, ele vai ficar bem duro, igual um pão duro. Mas se você colocar na frigideira novamente ou no micro-ondas, ele volta a ficar molinho e macio e chicletudo. Hoje eu estou utilizando palitos de azeitona comprido. Se você não tiver, pode ser um hash ou um palito de churrasco para espetar os bolinhos. Bolinhos todos espetados, vamos levar para defumar na frigideira pré-aquecida a 190 graus. E hoje eu estou utilizando a frigideira sem pincelar o óleo, porque ela é antiaderente. Se a sua não for antiaderente e começar a grudar, pincele ou coloque um fio de óleo generoso e para começar a dourar e formar uma crostinha e dentro ficar bem chicletudo. E assim que ele começar a assar, vai fazendo um som de estralo, podemos virar para o outro lado e deixar dourando. E assim que ficar os dois lados dourados, já podemos separar e começar a fazer a cobertura. Chegou a vez da cobertura. Hoje vai ser sabor agridoce de shoyu. Primeiro vamos começar a dissolver a fécula de batata na água primeiro, para deixar separado, depois poder utilizar no final. Na panela pré-aquecida vamos colocar o açúcar, a água e deixar dissolver primeiro. Logo que a ferventar, podemos adicionar o mirim, o shoyu e começar a misturar bem. Deixe pegar um pouco de fervura e já comece a abaixar o fogo o máximo que você conseguir. Essa mistura precisa ferver bem primeiro antes de misturar a fécula de batata, porque o mirim tem um pouco de álcool e ela precisa evaporar. Depois que ferveu e ficou no fogo baixo, misture bem com uma espátula para ele ficar um pouco cremoso. Deixe a ferventar por alguns segundos e desligue o fogo. Com o fogo desligado, adicione a fécula de batata e já pode misturar. E com o calor da panela, a fécula de batata vai endurecer. Se você esquecer o fogo ligado, ele vai ficar muito gelatinoso e vai ficar difícil de espalhar. Quanto mais mistura, mais ele vai ficando firme. Ele vai ficar bastante com uma textura cremosa e elástica, bem fácil da gente espalhar nos bolinhos. A cobertura de hoje é mais consistente e um pouco difícil de escorrer. Se você preferir uma cobertura que escorra melhor e seja mais elástica, pode colocar um pouco mais de água na fécula de batata. Agora chegou a hora de colocar a cobertura. Vou colocar pelo menos metade dos bolinhos para eles ficarem aparecendo, mas se você quiser cobrir eles por inteiro também pode. E fica muito gostoso. O sabor de hoje é de shoyu e a cobertura pode variar bastante. A gente pode utilizar anko, recheio de azuki que a gente havia feito no vídeo anterior. E aqui no Japão tem 1001 coberturas, utilizando o feijão branco, a versão com frutas. E esses bolinhos são fáceis de se encontrarem nos mercados, conveniências, festivais, feirinhas, matsuri e muito mais. E agora com essa receita podemos fazer em casa, tranquilo, sai quentinho e fica bem chicletudo. Bom, pessoal, ficou pronto o nosso Midarashi Dango. Nossa, gente, olha como ficou, pessoal. Ficou igual de loja. Nossa, ficou igual de loja, olha. E ele tá bonito, hein? Tá igualzinho, gente, que você compra na loja, no supermercado, no festival, no Matsuri, nas feirinhas, né? É igualzinho, gente. Ficou, ó. Ó, por enquanto tá bonito, hein? Né, Choco? O Choco veio conferir, né, Choco? Quer experimentar também o taiyaki? Então, hoje o taiyaki vai experimentar. Hoje, Yoshimi não tá. Hoje é dia do taiyaki experimentar, pessoal. O taiyaki vai experimentar. Né, Choco? Choco? Né? Choco gostou, né? Gostou? Gostou? Então chegou a hora da gente experimentar. Nossa, pessoal, olha que bonito.
Então, itadakimasu. Vamos experimentar. Itadakimasu. Nossa. Nossa. Meu Deus! Nossa, gente, ficou defumado. A gente colocou na frigideira. A gente tinha colocado na frigideira para dar uma assada, né? Nossa, ficou meio defumadinho. E por dentro chicletudo, pessoal. Dá pra ficar a tarde inteira. Dá pra ficar com um desse de tardezinha pra beliscar e ficar mastigando. Porque ele é bem chicletudo, sabe? Chicletuzudo. Você come aqui, puxa e fica lá. Horas lá chicletando. Fica lá chicletando, beliscando aqui de tardezinha, no café, assim, tranquilo, na paz, tomando um sol, tomando no pôr do sol, assim, de vista pro pôr do sol. E um dangô, pessoal, pra vocês beliscarem de tardezinha, com aquele cafezinho ou um chazinho, assim, né? Então, pode distrair, isso aqui é sabor de extração, pessoal. Mastigando, vai mastigando, vai ficando cada vez mais chicletudo. Então, vocês preparem na casa de vocês. É super fácil, pessoal. Com apenas 2 ingredientes você faz uma sobremesa japonesa tradicional. Mais uma receita adicionada no quadro Receita Japonesa Tradicional. E é bem fácil, prático e rápido, pessoal. Tranquilo. Façam na casa de vocês. Nossa, dá pra vocês ficarem lá chicletando de tardezinha. Então eu vou ficando por aqui. Se você não for inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha. Tchau, tchau!